querem apoiar e matar as pessoas que estão doentes no hospital, né? A eutanásia, e vai por aí afora. Então são muitas as pessoas que estão enganadas, que não estão vivendo o verdadeiro evangelho. O evangelho é um evangelho de amor, é boa notícia de salvação a todos. Todos devem ouvir. Então tem aí o surdo, né, que já é um outro excluído, o mudo é um outro excluído, os aleijados, né, os doentes, os prisioneiros, então os que estão nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Todos esses, nós não podemos olhar para eles e já os condenarmos. A igreja não nasceu para condenar ninguém. Ela nasceu para pregar o evangelho a toda criatura. Todos precisam ouvir as boas novas de salvação, e qualquer pessoa que se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Não importa o que ele fez no passado, não importa quem era antes. A Bíblia diz o quê? Que Deus quer que todos sejam salvos. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, aquele que se fez homem, né? Morreu por nós na cruz do Calvário. Então, qualquer que confessar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Nós temos muita dificuldade em perdoar as pessoas, mas Deus tem facilidade extrema em perdoar. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados, se chegam a Ele perdoa imediatamente, esquece imediatamente os seus pecados. Mas existe, é claro, aqueles que são pegos no adultério, são pegos no pecado, não se arrependeram, apenas foram pegos, e como todo mundo fica sabendo, então eles vão lá na frente e tal, dizem que se arrependeram. E na verdade não se arrependeram, acabam voltando a esse pecado, porque não foram levados a um verdadeiro e legítimo arrependimento de pecados. Apenas foram pegos no pecado. Não é? Então veja só, no caso aqui nós vamos estudar sobre uma mulher que foi pega em adultério. E ela viu a morte de perto. Né? Mas ela conheceu Jesus. E quando ela conhece Jesus, ela realmente tem ali um arrependimento verdadeiro de seus pecados. Jesus, vendo isso, Jesus a perdoa. Uma mulher que foi pega em adultério. E Jesus disse o quê? Vai e não peques mais. Porque ela foi pega no adultério. Ela não se arrependeu do seu adultério sem precisar ser pega no adultério. Então Jesus disse bem claro para ela, vai e não peques mais. Então a advertência para aqueles que vivem no pecado, por exemplo, de adultério é isso. Cuidado, não peque mais, não volte ao adultério. Você, homossexual, aceitou Jesus, se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados, né? Então Jesus o quê? Cuidado, não peque mais, não volte ao seu pecado. Era um viciado em drogas, então Jesus te libertou, você foi salvo, então que a advertência para você, não peque mais, não volte para as drogas. Então a lição é falar desses grupos mais difíceis de serem evangelizados, então, que estão incluídos as prostitutas, os homossexuais, né, os criminosos e os viciados. São os principais grupos aí, os mais difíceis de serem evangelizados. E a igreja precisa sair dessas quatro paredes, né? Precisa parar de ficar pregando só entre quatro paredes, esperando que o pecador venha. Vem alguém de vez em quando? Vem, mas muito poucos vão à igreja. Se você sair evangelizando, vamos que nós convidamos aí 200 pessoas, vão aparecer 10 pessoas, 20 pessoas no máximo. Então, nós precisamos ir até essas pessoas. E nós vamos ver exemplo de Jesus, né? Paulo, Pedro, João. Vamos ver o exemplo deles. Eles iam aonde estavam as pessoas. Talvez até fosse muito bom naquela época, porque não havia uma igreja, um prédio. Né? Então eles andavam de casa em casa, pregando o evangelho, visitando as pessoas, conhecendo o problema de cada pessoa. Tinha mais intimidade, contato, né?
Então o Evangelho é pregado de maneira mais fácil do que hoje. Hoje nós estamos vivendo nas cidades, mas nós não queremos visitar as pessoas, não queremos ir nas casas das pessoas, não queremos lá orar pelas pessoas que estão doentes, enfermas, endemoniadas. Então precisamos ter maior contato com as pessoas. Por isso eu sou muito contra a igreja grande. Essas congregações muito grandes são as que fazem um péssimo trabalho de evangelização. As pequenas já é mais fácil, se conhecem uns aos outros, né? Pode ver que as igrejas, quando iniciam, todos se conhecem, todos se visitam, né? Todos evangelizam juntos. Então estão sempre fazendo um ótimo trabalho. A igreja vai crescendo, vai se criando aí grupos que vão separando essa comunhão e um fica deixando para o outro fazer o trabalho e acaba que ninguém faz o trabalho, que é o trabalho mais importante da igreja, que é o trabalho de evangelização, é o trabalho de ganhar as almas, é o trabalho de procurar por todas as pessoas para que elas possam ouvir o Evangelho. Também as igrejas precisam aprender que a igreja precisa ter um lugar onde levar essas pessoas que estão excluídas, né? Onde levar, por exemplo, uma prostituta, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela ganhava dinheiro fazendo o quê? Vendendo o seu corpo. Existem também os prostitutos, né? Que estão vendendo o seu corpo. Então eles vão ganhar dinheiro onde? De que maneira agora? Então nós temos que levar essas pessoas a um local para que elas possam ficar totalmente livres, né, dessas coisas e arrumar maneiras pelas quais as pessoas poderão se sustentar no futuro. Então, eles terão que ter um emprego, alguma coisa para fazer, para serem sustentados, para se sustentarem depois. Também nós temos que ver os drogados, os viciados, né? Eles vão precisar de passar por uma recuperação da saúde deles, né? Da inteligência, vão precisar de passar por um processo de afastamento das drogas, das bebidas, né? De todo vício, que é difícil esse processo, né? Eles vão ter alucinações, vão ficar nervosos muitas vezes. Então é um trabalho muito paciente, mas as igrejas precisam ter um local para levar essas pessoas para serem recuperadas e depois de recuperadas elas precisam ter um local de trabalho, eles precisam ser incluídos na sociedade. Então é um trabalho que a igreja deve fazer. Não fique esperando o governo. Tem muita gente que fica só esperando o governo fazer as coisas. Isso é um trabalho nosso da igreja, vamos fazer. Para onde está indo tanto dinheiro? Porque se não tem um local desse para levar as pessoas que estão precisando, não estão gastando na evangelização, enviando missionários para o mundo inteiro. Onde é que está indo esse dinheiro? É muito dinheiro mal empregado que está ficando como se a igreja fosse um fim em si mesmo. Só recebendo, recebendo, recebendo. E a liderança ficando cada vez mais rica. Por isso é uma briga doida para passar de pai para filho, de pai para filho. Então a liderança ficando rica. E o trabalho da igreja deixando de ser feito, que é esse trabalho de evangelização, tanto nas cidades como em todas as nações. Esse dinheiro deve ser empregado na evangelização e não no enriquecimento. E esse enriquecimento é ilícito. Não é lícito esse enriquecimento. É um dinheiro que foi dado para a igreja fazer a obra que a igreja deve fazer. Não foi um dinheiro dado para enriquecer a liderança da igreja. Tem muita gente também fazendo esse trabalho como se fosse uma lavagem do dinheiro. Então eles dizem que estão aplicando esse dinheiro na evangelização, ou dizem que estão aplicando aí nessas clínicas, quando na verdade essas clínicas estão sendo sustentadas pelo governo, pelas prefeituras, né? Pelo governo do estado, pelo governo federal, ou então também os missionários, se aumenta o número de missionários quando na verdade não existe aquele tanto, para justificar o sumiço do dinheiro da igreja. Então existe isso, assim como na política, né?
Eles inventam aí tanta obra que foi feita, que está sendo feita, que não sei o que, custou tanto, e na verdade não foi isso que custou. Assim também muitas igrejas estão fazendo. Para justificar o gasto de tanto dinheiro, criam coisas, departamentos e tal, e dizem que o dinheiro foi para ali, e na verdade não foi. Então não podemos viver no engano, a igreja não pode viver em mentiras, em engano. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Vamos ver então a parte número 1. Jesus anuncia o evangelho da inclusão. A narrativa da pecadora que, além de ungir Jesus, lavou-lhe os pés com as lágrimas, enxugando-os com os próprios cabelos, mostra a ação inclusiva do evangelho de Cristo. Vamos ver então, tópico 1, a reação do fariseu incluído. Tópico 2, a reação da mulher, a excluída. E vamos ver reação de Jesus, o amor inclusivo. Tópico 1, a reação do fariseu, o incluído. Vendo a pecadora adorando o Salvador, o fariseu pôs-se a murmurar contra o caráter e a missão de Jesus. Lucas 7,39. Ele julgava-se bom, justo e repleto de boas obras. Aos próprios olhos, já estava incluso no reino de Deus. Por esse motivo, achava-se no direito de excluir aquela prostituta, condenando-a ao fogo do inferno. Assim agiam os adeptos do farisaísmo. Lucas 18,11. Será que nós estamos agindo de igual maneira frente aos que necessitam ouvir o evangelho amoroso e inclusivo de Cristo? Não devemos excluir os que Deus quer incluir. Então nós vemos aí no episódio desta mulher que veio ungir os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, né, e beijava os pés. Então nós vamos ver nessa atitude, uma atitude de adorador. Aquela mulher via em Jesus a solução do seu problema, a solução do seu pecado. E ela estava ali para adorá-lo. Ela não foi pedir nada para Jesus. Veja bem, ela não queria nada de Jesus, ela queria adorá-lo. Ela queria prestar um serviço. Olha só, ela não pediu nada em troca. A esperança dela era de que o seu pecado fosse perdoado. E só. Já o fariseu convidou Jesus com o interesse de ser justificado e com interesse o quê? Social. Jesus era famoso na sociedade, era conhecido por todos. Então ele convida Jesus com a intenção de aparecer diante da sociedade. Então existe muita gente hoje nesse comportamento, né? Diz que é evangélico porque está em moda isso, dá status até hoje na sociedade ser evangélico. Como os políticos, por exemplo, de repente diz que é evangélico para ganhar os votos da igreja, muito voto, não é? Quando chega essa época agora da eleição, aparece político de todo jeito que ninguém nem sabia por onde andava mais. Nem estava congregando mais direito, né? Nem cumprimentava mais as pessoas, mas nessa época aparece tudo. Os sumidos aparecem, dizendo-se crentes, evangélicos, santos, começam a dar cestas básicas, né? Começam a querer ajudar todo mundo, aparecer na TV, aparecer diante da sociedade, né? Então é uma coisa tremenda isso. Veja só, são os fariseus da nossa época, né? Representam um papel de bons, de crentes, mas na verdade por dentro são sepulcro caiado, vivem em pecado, vivem na mentira, vivem na corrupção, vivem na mentira, no engano, muitas vezes no roubo, muitas vezes estão aí participando de coisas escusas, né, de coisas ilegais, escondem o dinheiro, colocam parentes e conhecidos para comprar as coisas como lugar deles, colocam tudo no nome de outros, né, tudo escondido, colocam dinheiro no exterior, vivem na mentira, no engano, e com o nome de evangélico, com o nome de crente. Então tomemos cuidado com esse tipo de gente. Então aquele fariseu, ele queria mostrar
o que ele não era na verdade. Então ele queria dizer que era o que ele não era. Olha aí.